Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais essa noite de estudo nesse canal do Gelco. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade, Centro Espírita situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e nós estamos estudando o livro Obras Póstumas. Hoje nós vamos estudar alguns itens que são Instrução Relativa à Saúde de Allan Kardec, a Marcha Gradativa do Espiritismo, Dissidências e Obstáculos e a Regeneração da Humanidade. Como de hábito, nós vamos fazer uma leitura inicial, depois a gente vai fazer a oração e a gente dá sequência ao nosso estudo. Então, a leitura de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 101, Tudo em Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, disse Jesus em João, capítulo 5, versículo 30. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no plano terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando seus primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incube-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênção dos seres amados, vieram de Deus, que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Então, nós vamos pedir ao nosso irmão Sérgio, que vai fazer a nossa oração inicial. É agora, queridos irmãos, nesse exato momento em que estamos juntos, com os corações entrelaçados, buscando aprender, buscando o caminho do bem, vamos nos unir nesse momento para que possamos falar com nosso Pai. Querido Mestre Jesus, nesse exato momento em que estamos aqui reunidos em seu santo nome, queremos vos louvar, Senhor, por este dia maravilhoso, esse dia que iluminou nossas vidas, que nos trouxe aprendizados, nos trouxe momentos de aprendizado da vida, do dia a dia. Esse dia maravilhoso, Senhor, em que nós podemos aproveitar para aprender mais um pouco dos seus ensinamentos. Obrigado, Jesus, por existir casas religiosas que nesse momento falam em seu nome, que levam a tantas pessoas um pouco do lenitivo, da dor, do sofrimento, das tristezas, aonde haja tristeza, aonde haja vontade de suicídio, vontade de tirar a sua própria vida, onde haja tristeza, Senhor, que nesse momento em que estamos reunidos, possam ser levados daqui um pouco desta luz, deste calor humano, desta alegria, deste amor que estamos sentindo. Querido Mestre, queremos vos agradecer por tudo e vos pedir permissão, Senhor, junto a esses mentores espirituais maravilhosos, que possamos iniciar o nosso estudo de hoje com muita simplicidade, humildade, e que possamos estar contigo, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, o Sérgio vai começar conversando conosco sobre o tema Instruções sobre a Saúde de Kardec. Boa noite, queridos irmãos. Mais uma noite juntos, né? Que bom que podemos estar juntos, pelo menos
online, né? Pelo menos virtualmente, né? Já estamos, todos nós já estamos aflitos com a vontade de voltarmos a estar juntos novamente. E com certeza eu arrumei mais um dia de estudo, que vai ser aos domingos, porque eu não vou faltar de jeito nenhum o estudo do Humberto, da Luciana, do qual nós não nos conhecíamos, né, Humberto? Lá no centro, olha só que coisa interessante. Olha como o centro é grande e que tem diversos estudos, diversos dias. Eu e a Luciana, Humberto e a Ludmília não nos conhecíamos. Então, assim, uma alegria muito grande, né, ter mais dois irmãos assim juntos, né, nessa tarefa de querer levar com muita humildade mesmo, irmãos. Eu entendo isso, que esse estudo é um estudo que a gente faz um grande esforço para sairmos da nossa condição de aprendiz e tentar passar algo para vocês. Então, aproveitem bastante esses momentos, porque esses momentos nós não estamos sós, estamos rodeados de bons espíritos. Os nossos mentores espirituais, nesse exato momento, está aqui ao nosso lado. E a gente sente a presença deles. A gente sente aquela alegria, a gente sente aquele momento gostoso, a gente sente aquela proteção, porque ele está ao nosso lado. Porque em todos os momentos em que estamos buscando aprender alguma coisa que nos levem ao conhecimento, que nos levem às máximas do Mestre Jesus, eles estarão conosco com toda certeza. E claro, nos nossos momentos também de sofrimento, nos nossos momentos de tristeza, eles também estarão conosco. É só a gente se colocar em posição de senti-los. Então, uma alegria muito grande, né? Conhecer novas pessoas. E a gente tem aqui a Selma Trigo, que está sempre falando com a gente, o Mairink, o Alessandro, a dona Leovalda, a Kátia, estão aqui falando com a gente. Então, são pessoas que a gente está conhecendo, né? E está agregando ao nosso estudo. Então, eu, Humberto e a Luciana arrumamos mais um dia para estudar, né? Então, com certeza, de vez em quando, estarei lá os domingos, junto com esse grupo bacana, e que me faz tão bem, tá? Então, eu estou aqui agradecendo a Deus, agradecendo a Casa Espírita, agradecendo aos mentores e agradecendo a esses irmãos que nos permite estarmos juntos, né? Sofrendo junto, às vezes, também. E hoje, instrução relativa à saúde do nosso querido Allan Kardec. Em 23 de abril de 1868, Allan Kardec fez uma comunicação particular com o doutor Demereux. Esse espírito, ele chamava ele de doutor Demereux, né? Porque ele era um doutor ao desencarnar. Então, ele ficou com esse rótulo de doutor, né? Mas um espírito muito sensato, um espírito muito bondoso, muito amigo de Kardec, sempre junto de Kardec. Então, esse espírito veio trazer essa mensagem com uma certa preocupação com a saúde do nosso irmão, Allan Kardec. Allan Kardec estava muito dedicado à doutrina espírita, e ele estava se dedicando em excesso, ao ponto de não dormir mais direito, de não se alimentar, de não ter os cuidados necessários para com esse vaso sagrado que é o nosso corpo. E aí, Demereux, esse espírito, veio dizer a Allan Kardec: Kardec, você está fazendo da forma errada. Você tem que cuidar do seu corpo. O seu corpo é um vaso sagrado. O seu corpo ele é um instrumento da espiritualidade, é um instrumento do teu espírito. Se ele estiver doente, como que nós vamos dar continuidade a esse estudo? Como que nós vamos fazer isso, né? E olha só, isso foi em 1966. Em 1965, Kardec tinha codificado o céu e o inferno. Um ano depois que ele teve essa mensagem,
Logo em seguida, em 1868, 2 anos depois dessa mensagem, ele estaria lançando a Gênese. Então, ele estava no meio de um estudo importantíssimo, aonde precisava da dedicação dele, mas de uma dedicação de uma forma normal. Os espíritos querem que nós nos dediquemos aos trabalhos da casa religiosa, aos trabalhos nossos do dia a dia, do nosso ganha-pão, mas de uma forma que a gente descanse também, né? Porque o descanso faz parte do corpo físico. Nós não podemos esquecer que nós ainda estamos no corpo físico. E esse corpo físico é um instrumento do nosso trabalho. Se nós desgastarmos excessivamente esse corpo físico, nós, mais cedo, retornaremos à pátria espiritual. E, com certeza, isso nos será cobrado, né? Por que você desgastou tanto o corpo sem necessidade? Até porque os bons espíritos, a gente vem olhando aí pelas mensagens, pelos estudos anteriores, eles não exigiam de Kardec um sacrifício ao ponto de adoecer. Não é isso que eles querem. Eles querem, sim, a dedicação de Allan Kardec, a nossa dedicação na casa espírita, né? Eu estou fazendo assim, um comparativo de Kardec com essa mensagem com a gente também. Nós também temos o tempo para dedicar à casa espírita. Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu venho na casa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí a gente tem que parar para pensar o que isso está, o que está sendo útil nisso ou não está sendo útil. Porque nós não podemos esquecer que nós temos outras atividades. Eu não posso esquecer a minha família. Eu não posso deixar minha família de lado para me dedicar 100% à casa espírita. Eu não posso deixar o meu trabalho de lado para me dedicar 100% à casa espírita. Né? Os espíritos, inclusive, nos dizem o seguinte: primeiro lugar, a família. Esse é em primeiro lugar. Se você tiver que escolher entre a família e a casa espírita, primeiro lugar, a família. Porque a família, se você deixar de cuidar da família, de que adianta estar dentro da casa espírita? Então, tem que cuidar da família. O trabalho é importantíssimo. Se você não tiver o trabalho para sustentar a sua vida, como você vai sobreviver? Como você poderá ter um bom desempenho da casa espírita se você abandonou o seu trabalho, você está deixando de cumprir as suas atividades no trabalho? Eu estou falando do excesso. Agora, por exemplo, nós temos que saber medir isso. O tempo certo dentro da casa espírita, a dedicação correta, e quando estivermos lá, se entregar de corpo e alma, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, assim, vamos dar um exemplo pelo Sérgio. Não estou dizendo que o Sérgio está certo, mas eu vou dar um exemplo. Eu frequento a casa espírita toda segunda, toda quarta e toda quinta-feira. Então, segunda-feira são os estudos do GELCO, às quartas-feiras as reuniões públicas, onde nós damos os passes, nós estamos na recepção, nós fazemos algumas palestras, nós fazemos de tudo, temos que fazer de tudo na casa espírita. E nas quintas-feiras o trabalho de assistência espiritual, aonde é o trabalho que eu me apaixonei, que nós levamos o tratamento espiritual para as pessoas necessitadas, que é um trabalho magnífico, que eu convido a todos a participarem, porque lá a gente percebe exatamente uma pessoa quando chega e como aquela pessoa sai. Então, nesses dias, o Sérgio tem que se dedicar totalmente à casa espírita, mas ele tem que se dedicar à família também. Se a família está necessitada do Sérgio, o Sérgio tem que estar com a família. Se a família do Humberto está precisando do Humberto, naquele dia que ele for ao centro espírita, estiver muito precisando, alguém doente, precisando do seu socorro, ele tem que socorrer a família. E ligar para lá, né, Humberto? Ludmila, hoje eu não vou poder ir, me dá uma... Ludmila, Luciana, hoje eu não vou poder, me cobre aí. Não, por isso que na casa espírita sempre tem sempre um ou dois para fazer os estudos. Na palestra, nas palestras, tem um palestrante,
tem o auxiliar e tem o dirigente da mesa. Se os dois faltarem, tem o dirigente. E se faltar todos eles, a gente chama o Humberto e a Luciana para fazer, não tem jeito. Então, mas tem sempre alguém. Então, a casa espírita, a religião, ela é muito importante. Ela é ponto fundamental em nossas vidas e dos nossos filhos. Mas como disse aqui o Dr. Demirrier para Allan Kardec, que ele estava estragando a saúde dele. E ele não poderia fazer isso, porque o trabalho tinha que continuar. Imagine se todo mundo na casa espírita tivesse a trabalhar demais, e todo mundo ficar doente. Não vai ter casa espírita. Então, o tempo certo, tudo na vida, né? Tudo na vida, pela nossa experiência, tudo na vida, o aperitivo é bom. Todo aperitivo é bom, todo excesso é ruim. Todo excesso. O excesso na religião é ruim, o excesso na diversão é ruim, o excesso no trabalho que você se desenvolve para ganhar o seu pão, seu pão de cada dia é ruim. Isso traz saúde, traz doenças. Então, nós temos que ter um tempo para trabalhar, um tempo para descansar e um tempo para se divertir. Até porque o espírita, ele é uma pessoa alegre, feliz. Ele é uma pessoa divertida dentro da responsabilidade, divertido dentro do carinho, do amor ao próximo. O espírito não é uma pessoa sisuda, não é uma pessoa rancorosa, ele é uma pessoa alegre, feliz. Mas eu estou passando por problemas. Sim, estamos, mas sabemos por que estamos passando. E que nós vamos vencer esses problemas. Quando nós temos certezas disso, que nós vamos vencer todos esses problemas, que nós vamos alcançar novas etapas em nas nossas vidas, que algumas coisas que nos aborrecem tanto, que nos chateiam tanto, não vão mais nos chatear. E a gente pode perceber que isso acontece mesmo. Quantas coisas já não me aborrecem mais? Mas ainda tem muitas outras coisas que me aborrecem. Então, isso me faz entender o quê? Que eu tenho que estudar mais, eu tenho que aprender mais, eu tenho que colocar outros pontos na minha vida com mais frequência, exercitar mais esses pontos que me aborrecem mais, porque quando eles me aborrecem é porque está errado, tem algo errado. Se algo em sua vida te aborrece é porque está errado, algo está errado. O meu trabalho me aborrece, tem alguma coisa errada. E quem tem que mudar isso? São os espíritos? É o doutor Demirrier lá que falou com Allan Kardec? Não. É você mesmo, através dos conselhos dos bons espíritos. E no final dessa mensagem, depois vocês podem ler lá, Allan Kardec agradece muito a esse espírito por ter trago a ele a mensagem, mostrando a Kardec, se acalme, se recupere, descanse, que o trabalho será concluído. Estamos aqui para te ajudar. Não queira abraçar tudo, que Kardec quis pegar todas as mensagens que estavam chegando por todas as partes e queria estudar todas as mensagens, não era possível para um homem só. Então, Demirrier falou para ele, acalme-se, faça o que você tem que fazer, nós estaremos aqui te auxiliando, e outras pessoas virão para dar continuidade a esse grande estudo. E nós vemos por aí quantos espíritos novos que chegaram e trouxeram novos estudos, né? Quantos espíritos estão trazendo novas revelações? E era isso que Demirrier falou para ele. Então, esse conselho do Dr. Demirrier para Kardec, depois leiam lá, Instrução Relativa à Saúde do Senhor Allan Kardec. Está lá em Obras Póstumas. Leiam vocês para que a gente possa ter mais uma lição em nossas vidas. Tá bom? Que a paz de Jesus continue conosco e nós vamos passar aqui a palavra para o Humberto, de repente quer falar alguma coisa para agradecer aí, e depois a nossa irmã Luciana. Eu queria lembrar, Sérgio, a questão lá no livro Nosso Lar, tem uma passagem também que cita o André Luiz, quando ele estava muito empolgado com as tarefas, né? Ele quis fazer, né? Ele não queria dar tempo para o descanso. E aí a companheira lá chega e comenta para ele, não,
Aqui a gente respeita as leis de Deus, e a lei de repouso também é lei de Deus, né? Também é lei divina, Perfeito, né? perfeito. Então ele tinha um momento do trabalho, mas tinha um momento do descanso, de repor as forças também. Perfeito, perfeito. Então agora a gente vai passar para a Luciana, que a Luciana vai comentar com a gente sobre o tema progressão da marcha do espiritismo, não é isso, Luciana? Bom, boa noite. Agradecer o Sérgio aí, o carinho de sempre, né? Ainda bem que eu fui a próxima, né? Que eu acho que o Humberto não ia conseguir falar. Bom, então, seguindo aqui o nosso estudo, o carinho é recíproco, tá? A todos vocês. Essa comunicação, ela foi feita em Paris, né? Sobre esse item que eu vou falar, que é a Marcha Gradativa do Espiritismo, Dissidências e Obstáculos. E essa comunicação foi em Paris em 1966. E aí o espírito que ditou, né, essa comunicação, ele coloca: caros condiscípulos, o que é verdade tem que ser, nada pode opor-se à irradiação de uma verdade. Às vezes podem encobri-la, torturá-la e fazer com ela o que fazem os teredos nos diques holandeses. E aí, no próprio livro, né, vem explicando para a gente o que são teredos, né, que é um molusco, eu acho que pronuncia assim, teredos. É um molusco que cava galerias em madeira submersa, com a qual se alimenta, causando prejuízo às embarcações de madeira. Então, quando esse irmão coloca isso, ele faz um paradoxo, né, que muitos, né, tentam agir como esses moluscos, tentam prejudicar a doutrina, né? Tentam dar falsas interpretações, tentam caluniar, tentam trazer prejuízos com falsas verdades, né? Então, quando nos falta humildade, quando nos falta estudo, quando nos falta o senso crítico, isento, muitas das vezes a gente acaba enveredando por esses caminhos, né? Onde a gente julga que o que a gente acha é o melhor, que a gente pensa é o melhor, e quando, na verdade, se a gente buscasse um pouco de isenção, né, a gente conseguiria tentar olhar as coisas, tentar estudá-las, tentar entendê-las antes de julgar. Então, ele faz esse paradoxo e com muita propriedade a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? Quantas vezes a gente não age como um molusco, né? Claro que muitas vezes a gente também não tem essa intenção, né? A gente acaba agindo sem querer, digamos assim, mas que cabe a cada um de nós nos vigiarmos, né? Até que ponto a gente está sendo imparcial, né? Como Kardec, né? Lá no início dos seus estudos, né, que foi isento de qualquer preconceito, isento de qualquer falsa interpretação, né? E aí por aí vai, a comunicação continua, né? E esse irmão coloca: não vos apresseis demais, esqueceis da lei da natureza, quereis andar mais depressa do que o tempo. Deus é sábio. Tudo foi criado harmonicamente a fim de permitires que surgisse na terra. Então, esse irmão, quando ele coloca ali, ele diz que a própria terra, né, ela foi preparada, ela foi pensada, ela foi criada de uma forma, né, que estivesse em perfeita harmonia para nos receber, né? Então, toda essa até um pouco, né, da criação do planeta Terra, a gente encontra no livro, né, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Então, quando a gente para pensar, a gente entende que tudo nas leis divinas, nas leis de Deus, nas leis da natureza, tem um motivo, tem uma razão, né? E às vezes a gente quer apressar, acelerar, e quando na verdade a gente tem que ter calma. Então, foi essa mensagem que esse irmão quis dar para Kardec: calma, tudo ao seu tempo. E aí ele, quando ele fala que tudo foi criado harmonicamente, a gente se remete aos reinos, né? Que está lá no livro dos Espíritos: o reino mineral, o vegetal, o animal e o hominal, né? Então, tudo dentro do seu universo, dentro do seu reino, tem um porquê, né? Tudo vive, sobrevive harmonicamente, né?
E aí, Leon Denis, ele coloca poeticamente, ele sintetiza, né, dizendo a seguinte frase: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, né? Então a gente vê como Deus, né, na sua infinita sabedoria, fez tudo ao seu tempo, né? Ele foi tudo que quando a gente fala nas leis da natureza, se nós seres humanos as respeitasse, a gente viveria num planeta muito mais harmônico, né? A gente viveria num planeta muito mais em paz, né? Mas por conta de orgulho, vaidade, ambição, né? Por conta de defeitos, né? Que a gente traz com a gente acaba desarmonizando tudo à nossa volta, né? E aí mais à frente, esse irmão coloca: o espírito não pode fugir à lei de elaboração. Implantado no solo ingrato, não há como evitar as ervas daninhas e os maus frutos. Então, quando ele fala num solo ingrato, a gente se remete ao planeta Terra como, digamos, um planeta ingrato no sentido de não ainda ser um planeta evoluído, né? Esse solo que a gente vive, esse planeta, é de provas e expiações. Então, quando ele fala aqui que ervas daninhas que geram os maus frutos, é porque a gente sabe que ainda estamos andando a passos lentos, né? Ainda vivemos muito na ignorância, né? Ainda vivemos muito nesse sentimento, né? De inferioridade, né? E é preciso que a gente ainda caminhe, que a gente sobreviva, que a gente ultrapasse esses sentimentos, esses defeitos. Rafinha, só um instantinho. Tem problema não, Luciana. Não, A gente fui vai dando aqui boa interrompida noite pro pessoal. por um aluno de 4 anos. É a nova Desculpem. geração. Enfim, então, assim, a gente ainda tem muito que tirar desse solo, desse planeta Terra, esses sentimentos, essas ervas daninhas que existem na gente, né? Existem ainda nos nossos sentimentos, existem nos nossos pensamentos, e que, com certeza, tudo que a gente pensa é energia vibrando, né? Tudo que a gente sente, que a gente joga aí para o universo, são energias que a gente está colocando no planeta, né? E aí a gente, para fechar, a gente tem aqui a parábola que fala do joio e do trigo, né? Que é quando esse espírito citou as ervas daninhas, me reportou, né, a essa parábola. E ela fala assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o ramo e produziu fruto. Então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E eles lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio não deem raízes junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reúne no meu celeiro. Está lá em Mateus. E aí, quando a gente vê esse irmão falando das ervas daninhas que surgem, né, num solo ingrato, a gente se remete a essa parábola, né? E o que essa parábola quer dizer para a gente, né? Que a boa semente é a palavra de Deus, né? São os ensinamentos de Cristo. Mas mesmo com os ensinamentos de Cristo, não foi possível evitar que pessoas, né, com mais pensamentos, mais condutas, corrompessem, né? Desvirtuassem os ensinamentos do Cristo, né? Então, a semente que o Cristo colocou, a semente que Deus, né, trouxe através das suas leis divinas, ela está aí para todos nós. Mas isso não quer dizer que também não venham as ervas daninhas e corrompam, né, que estraguem esses ensinamentos, né, que desvirtuem do caminho.
A gente também pode tirar dessa parábola, desse ensinamento, dessa mensagem desse irmão, a importância do vigiar e orar, que Jesus já dizia, né? Porque às vezes a gente pensa só em vigiar nossas atitudes, mas também a gente deve vigiar os nossos pensamentos, né? A gente deve vigiar as nossas palavras, a gente deve vigiar o tempo, se vigiar o tempo todo, né? Muitas das vezes a gente cobra muito das pessoas mais do que a nós mesmos, né? Às vezes a gente cobra mais paciência, cobra mais tolerância, cobra mais generosidade, e quanto a nós, né? Até que ponto a gente também não está sendo uma erva daninha, né? Outro ensinamento que a gente pode tirar daí é que, para a gente se assemelhar ao trigo, cultivando sempre boas ideias, vigiando nossas ações para que vivamos o ensinamento do Cristo, que possamos ceifar de nós todo o joio, ou seja, toda erva daninha. Então, que a gente consiga, através da nossa reforma íntima, através do nosso trabalho diário, tirar essas ervas, né, daninhas de dentro dos nossos corações, das nossas atitudes, e nos tornarmos pessoas melhores. A gente sabe que falar é muito fácil, né? Como o Sérgio falou, estou aqui com o Humberto, com a Luciana, né? A gente sabe que falar é muito fácil. A gente aqui só está sendo porta-voz, porque no dia a dia a gente também passa por todas as situações, por todas as vicissitudes, por todo aquele contato 5, respira, inspira, né? Porque o dia a dia é complicado, né? A gente amanhece bem, aí acontece algum problema no meio do caminho, aí já muda o teu dia, já muda, né? Mas a gente precisa o tempo todo se fazer essa reflexão, né? Tentar se harmonizar, tentar ver o lado bom, né, da situação. Tudo tem um lado bom, né? Às vezes a gente para e pensa, poxa, aquela pessoa fez uma coisa horrível, mas pensa, né? Que bom que eu tenho já esse pensamento de ver dessa forma, né? Quer dizer que eu já me modifiquei muito, eu já consigo identificar que aquilo ali é errado. Ok, isso é bom, né? Então, assim, que a gente possa fazer essa reflexão. E esse irmão, ele encerra esse item falando que ele, o Espiritismo, é uma verdade. E tal como um rio, toda verdade tem que seguir o seu curso. Então, por mais que a gente veja os obstáculos que a doutrina enfrentou e que até hoje em dia enfrenta, né? Porque a gente sabe que existe ainda um preconceito, a gente sabe, não só com o espiritismo, tá? Mas com outras religiões, a gente sabe que ainda falta um pouco mais de empatia, de tolerância, né? De você respeitar a opinião do outro, de você respeitar a religião, do próximo. A gente sabe que ainda existe isso, mas o espiritismo, ele, como diz aqui, como todo rio, ele tem que seguir o seu curso, né? E ele, com toda a verdade que ele traz, né? Foi preciso passar pelos obstáculos? Foi necessário. Mas ele segue, né? Ele segue adiante, né? Tem aquela pessoa na casa espírita fala dessa forma, mas eu a conheço muito bem, não é nada daquilo. Nós somos seres humanos, né? A doutrina, ela está lá, os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos dos espíritos, né? A codificação que Kardec deixou para a gente está aqui, ela está intacta, né? Às vezes, o que falta é que nós, né, tenhamos mais atitudes corretas, né, ao representar essa doutrina, ao representar o espiritismo, né? Mas ele segue o curso dele, segue o rio, porque, como ele diz, toda verdade, ela segue o seu curso, tá bom? Vou passar aí para o Humberto. Obrigado, Luciano. Então, a gente ficou com um tema chamado Regeneração da Humanidade. Foi muito interessante essa parábola que a Luciana trouxe, porque tem tudo a ver com esse nosso estudo, né? Então, na época de Jesus, a gente se falava, né? Jesus falava, aproximam-se os tempos. Hoje, os Espíritos já falam, são chegados os tempos. Mas que tempos são esses? Será que é o fim do mundo? Será que vai haver um cataclisma a nível global que vai destruir a Terra, a vida na Terra? A gente já viu, né, filmes, previsões, 2012, 2011, enfim, vários anos aí tivemos previsões de que o mundo iria acabar.
né? Ora pelo tsunami, ora por um terremoto, ora por um vulcão, ou um meteoro que ia destruir a vida na Terra. Mas será que é desse fim de mundo, será que é desses tempos que a doutrina espírita entende? Não. Né? Então, o espiritismo, ele nos vem dizer que é chegado, sim, o fim do mundo, mas não do mundo material, não da vida na Terra, mas o fim de um ciclo de maldade, de um ciclo de egoísmo e de orgulho. Vai haver uma nova era, uma renovação, né? E a partir de então, nós teremos uma era de fraternidade, de bem, de paz entre as pessoas. Mas como é que isso vai acontecer? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho nos fala que, conforme a lei do progresso, não só os indivíduos progridem, mas também os mundos progridem. Ele fala que se a gente pudesse acompanhar a evolução de um mundo em suas diferentes fases, desde lá de quando estão agregando as primeiras moléculas para constituir a vida física na Terra, até, né, a constituir uma habitação para os espíritos e uma morada cada vez mais progressiva, a gente ia ver que os habitantes do globo eles vão transformando aquele mundo numa morada cada vez mais agradável. Então a gente passa de um mundo primitivo, destinado às encarnações de espíritos ainda mais inferiores do que a Terra, para um mundo de provas e expiações, que é o atual mundo onde a gente se encontra, para o mundo de regeneração, para o mundo pelo qual a gente está indo agora ao encontro, um mundo ditoso posteriormente, e finalmente um mundo celeste e divino. Mas é estranho, né? Porque parece que ao invés de melhorar, o mundo parece que está piorando, né? E aí, assim, por que isso está acontecendo? Por que a gente tem essa impressão? E aí, Divaldo fala, Haroldo também comenta em sua palestra, que primeiro o saneamento começou pelo plano espiritual. Então, reencarnando em massa diversos espíritos, né, de regiões mais difíceis, mais sofredoras do plano espiritual. Esses espíritos reencarnaram em massa, né, e com isso a gente percebe uma degradação, uma deterioração das artes, das músicas, dos filmes, da literatura. Há uma degradação também do meio ambiente, né, com uma exploração desenfreada dos recursos naturais, né, há uma degradação das instituições, corrupção, autoritarismo, interesses pessoais sobrepujando os interesses coletivos, há uma degradação dos costumes e até mesmo das famílias, né, a gente observa muitos conflitos, muitas discórdias, na pandemia, por exemplo, o aumento da violência doméstica, do divórcio, né? Nós estamos provando de uma sociedade que nós construímos, mas é uma sociedade que tem por base o egoísmo e o orgulho. É uma sociedade onde os interesses pessoais, eles falam mais alto do que os interesses coletivos. Aí se a gente perceber, o que faz mais sucesso? Qual é o filme que faz mais sucesso? Qual é os vídeos no YouTube que têm mais popularidade? Né? Muitas vezes são vídeos que incitam a violência, vídeos de escândalos, de fofocas, de intrigas, né? Então a gente vê que ainda é uma sociedade baseada no egoísmo, no orgulho, né? Uma sociedade baseada ainda, né, em fatores morais, né, que na verdade nos provocam essa corrupção de costumes. Porém, Deus ele é misericordioso. E não fosse a intervenção de Deus, a intervenção divina, nós sucumbiríamos dentro da sociedade que construímos, nas nossas próprias construções. Então são chegados os tempos de renovação, de uma nova era, né? E nesse momento, ao lado desses espíritos que reencarnam em massa das regiões inferiores, também reencarnam espíritos que vêm com a missão de renovação da sociedade. Lá no livro Recordações de Mediunidade, da Ivone Amaral Pereira, há uma informação de que Victor Hugo ele estaria reencarnando na Terra, liderando um movimento com diversos outros espíritos, um movimento em conjunto para a renovação das artes, por exemplo. Assim como Victor Hugo, há outros missionários também encarnando no mundo em diversos setores da sociedade, nas ciências, nas religiões. Aí não é só o espiritismo, é em qualquer religião. Há missionários reencarnando com o objetivo de elevar os costumes, de elevar a padrão moral, de propagar o bem sobre a terra. Né? Então, haverá uma renovação geral. Né? Lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, há uma passagem que diz, né, que as estrelas cairão dos céus. Que estrelas são essas?
né? Então ele estava falando lá dos sinais dos tempos e fala das estrelas que cairão nos céus. As estrelas, a gente é um astro que tem luz própria, né? É o Sol. Então está falando dos espíritos que vêm, espíritos superiores que vêm encarnando na Terra para nos ajudar nesse processo de transição, nesse processo de renovação. Então, ao lado da degradação, a gente vê surgirem movimentos de preservação da natureza, de uma alimentação mais leve e saudável, da redução do consumo do que é supérfluo, da reciclagem, do uso sustentável, né, do uso racional da energia. Então, há um movimento de quebra dos preconceitos, do respeito pelo ser humano, né? Então, é uma onda coletiva que, pouco a pouco, vai tomando conta da sociedade e vai contagiando, primeiro a nível individual, depois no núcleo familiar e depois as instituições. Tá? Mas como é que pode, né? E aqui esses espíritos que são renitentes no mal, o que vai acontecer com eles? Aí os espíritos colocam que haverá uma emigração. Espíritos que sentem prazer no mal ainda, que são extremamente rebeldes, né, que desejam voluntariamente criar obstáculos ao progresso, não mais reencarnarão na Terra. Vão nascer em mundos compatíveis com seu grau de desenvolvimento moral, como se fosse numa escola. Aquele que não quer estudar, que não quer progredir, e que, além disso, ainda deseja atrapalhar os colegas, ou seja, deseja atrapalhar o ensinamento daquele professor, ele acaba repetindo de ano, né, e acaba tendo que participar de turmas compatíveis com seu interesse. Porque se ele permanecesse em conjunto com aqueles que desejam progredir, ele estaria criando obstáculos ao progresso daqueles. Então, mas será que, poxa, isso não parece uma punição de Deus? Né? Vai fazer com que esses espíritos emigrem para outros mundos? Parece uma punição, né? Mas, na verdade, é uma misericórdia, até com esses espíritos. Porque eles vão para mundos compatíveis com o seu grau de desenvolvimento, onde eles também estarão levando o seu conhecimento, estarão levando aquilo a que aprenderam, para ajudar aquele mundo a progredir e, consequentemente, com isso, estarão eles próprios progredindo. Né? Mas é interessante, né? A gente estava falando desses espíritos que estão reencarnando aqui na Terra, como Victor Hugo e demais espíritos, eles não prescidem da evangelização. É muito importante, né, a gente estar aqui comentando sobre a evangelização, porque se a gente for ver lá no livro Renúncia, Alcione, que era um espírito que já estava lá em uma constelação de Sírios, um espírito já mais elevado, desejava reencarnar na Terra para ajudar um companheiro que ela muito amava. E os mentores espirituais alertam Alcione, né, de que muitos vinham à Terra e não retornavam, né, porque os espíritos, esses espíritos que estão reencarnando, eles não são infalíveis. Infalível só o espírito que já atingiu o patamar de Jesus, porque está completamente integrado ao Pai. Mas esses espíritos, eles que estão reencarnando, não prescidem da evangelização. Por isso que também Chico Xavier era alertado por Emmanuel, disciplina, disciplina, disciplina. Porque até Chico poderia ter falhado, se ele não tivesse essa disciplina, disciplina, disciplina. Como ele também agradeceu pelas dificuldades físicas que ele teve, dificuldades de saúde, né, que foram, de certa forma, estimulantes para que ele se mantesse na linha. Então, a evangelização tem um papel muito importante. A gente não pode achar, porque está reencarnando o espírito agora mais elevado na Terra, que eu não preciso mais me preocupar com essa educação moral. Pelo contrário, né? E essa transformação, ela não vai acontecer sem lágrimas e sem dor. A gente está vivendo numa sociedade que a gente construiu e, consequentemente, a gente passa por um processo de expiação coletiva, como a gente vive agora, na insegurança, na falta de credibilidade das instituições, numa pandemia que é uma doença que se alastrou pelo mundo inteiro, e vamos passar por outras dificuldades, mas são dificuldades temporárias, né? São dificuldades que simbolizam uma transformação que está ocorrendo na nossa sociedade, né? Também haverá outras dificuldades, porque imagina, né, para aquele espírito que permanece na Terra e tem aquele ente querido que foi levado a reencarnar em outros mundos, né, há uma separação temporária, né? Então, há também essa dificuldade da separação, há todo um processo de renovação que vai acontecendo, que não é um processo sem sacrifícios e sem dor. Mas há a misericórdia de Deus, a gente nunca pode esquecer disso, né, que Deus está sempre atuando,
né, buscando sempre amenizar, e depende de nós. Nesse processo que a gente está vivendo hoje de expiações coletivas, de dificuldades, depende do nosso comportamento amenizar esse processo ou não. Né? Porque se a gente passa por uma dificuldade como a pandemia que a gente está vivendo, por exemplo, e a gente renova os nossos hábitos enquanto coletividade, a gente tem menos necessidade de um remédio amargo. Então a gente consegue transformar a sociedade, né, sem precisar de remédios mais amargos. Porém, se a gente passa por uma pandemia e continua com os mesmos hábitos, continuamos deixando o egoísmo predominar, o orgulho predominar, certamente a gente ainda vai precisar de remédios mais amargos para a gente poder despertar. Vai despertar a nossa sensibilidade, despertar o nosso interesse em ajudar o próximo, né, despertar a nossa humanidade. Bom, mas já pensou no mundo de regeneração como vai ser, Sérgio, como vai ser, Luciano? Já pensou os economistas pensando em construir um sistema social mais justo, onde as empresas vão estar querendo associar a sua imagem ao bem, né, não só no lucro, né, mas sim associar a sua imagem, patrocinando projetos, né, que vão ajudar a sociedade, onde cada um vai estar se preocupando uns com os outros, né, onde a gente não vai precisar mais temer a violência, sair às ruas, onde poderemos, né, dar as mãos, confiar uns nos outros, confiar nas nossas instituições. Então, para nós, é um verdadeiro paraíso que a gente deseja conquistar. Mas para conquistar esse paraíso, começa no indivíduo, começa em cada um de nós. A gente, para começar a transformar o mundo, a gente tem que começar a transformação de nós mesmos. Transformando-nos, a gente ajuda a nossa família a se transformar. A nossa família se transformando ajuda a transformação de outras famílias. Outras famílias se transformando ajuda a transformação das instituições, das coletividades, e por aí vai. É palmo a palmo, né? O progresso ele não dá salto, é palmo a palmo. Então, isso é interessante. E aqueles espíritos que forem emigrados para outros mundos, com aquela sensação de paraíso perdido, né? Que vão deixar a Terra, com toda essa tecnologia, com todo o bem-estar que o ser humano já conseguiu construir, e vão reencarnar em mundos, em patamares inferiores, com o objetivo de ajudar aqueles mundos, também há misericórdia. Quando isso aconteceu aqui na Terra, né, que já aconteceu dos chamados exilados de Capela, que vieram aqui, que formaram a civilização egípcia, os hindus, os indo-europeus, os hebreus, né? Então, formaram essa sociedade que trouxeram conhecimentos que na época era impensável, e trouxeram progresso para a Terra, trouxeram tecnologia, trouxeram religiosidade, né, e trouxeram toda essa experiência que a gente vivenciou e que hoje, né, ainda é difícil explicar algumas tecnologias que eles tinham, né? Mas eles foram recebidos nada mais, nada menos por Jesus quando aqui chegaram, né? Então, apesar de toda a dor, de todas as dificuldades, eles foram recebidos por Jesus e reencarnaram aqui com o sentimento do paraíso perdido, mas muitos já retornaram para seus mundos, outros permanecem aqui até hoje. E alguns ainda correm risco de serem degradados uma segunda vez, né? Então, cabe a nós estar nesse esforço de regeneração. E para concluir o nosso estudo, eu vou colocar aqui uma música que fala sobre isso, são chegados os tempos. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançado
tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Então, amigos, aqui fica o convite. Essa letra ela tem várias frases, né, para nossa reflexão. É uma bela poesia, né? Já não há lugar onde a luz não possa alcançar, né? Todos os corações já estão contaminados por esse germe do amor. Então já imaginamos essa sociedade unificada, onde um país não quer se sobrepujar aos outros, onde uma pessoa não quer sobrepujar a outra, não que deseja mais explorar, mas sim estamos unidos por um mundo melhor. Depende de nós construir esse mundo melhor. Então vamos convidar o nosso irmão Sérgio, que vai fazer a nossa oração para a gente estar encerrando. Bom, queridos irmãos, depois desta linda música, né, desse estudo, aonde nossos corações foram levados ao alto, aonde nossos espíritos se encaixaram com os espíritos dos nossos mentores, aonde a luz se faz presente em nossos lares, aonde já estamos felizes, alegres, equilibrados. Mas, Pai amado, nós sabemos que nesse exato momento há muitas pessoas, há muitos irmãos nossos precisando da sua luz, precisando do seu amor. Senhor Jesus, que nós humildemente sejamos instrumentos e que possamos espalhar a boa nova, Senhor, a todos os nossos irmãos, que aonde tivermos uma oportunidade de falar em Teu nome, de falar da esperança de um mundo melhor, de falar de uma vida melhor, de falar
de como se viver melhor. Está ali e sabendo que está tudo escrito, Jesus, das tuas máximas, nos teus ensinamentos. Ó Mestre amado, obrigado por esse dia, obrigado pela presença desses bons espíritos, obrigado pela presença dos nossos mentores espirituais, e que o seu amor cubra todo o nosso Brasil, todo o nosso planeta, e que possamos estar em comunhão com as leis universais, e que possamos estar, Jesus, nesse exato momento, ligados aos bons espíritos. Assim, Mestre, agradecidos por tudo, e sobretudo ao nosso Pai que é Deus, nós vos pedimos permissão para darmos o estudo de hoje como encerrado, Jesus. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, uma boa semana. E a gente convida a todos a estar conosco na próxima segunda. Muita paz a